E aí, minha gente, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. A gente está falando sobre permeabilidade em solos. São parâmetros fundamentais para fazer uma análise de percolação, principalmente em estruturas como barragens e pilhas. A gente falou um pouco aí sobre parâmetros de solos não saturados. Agora a gente vai entrar na parte de solos saturados. A principal lei aqui, a principal equação é a lei de Darcy, que relaciona a vazão, volume de água sobre o tempo que está passando aqui do solo, é igual à condutividade hidráulica sobre o gradiente. O gradiente é a carga hidráulica sobre o comprimento e a área que passa. Aqui um permeâmetro, um exemplo de um permeâmetro. A gente está vendo aqui que tem um NA aqui, um N, um nível de água aqui e outro I. Tem essa diferença. Por meio dessa diferença, a água tende a equilibrar, ou seja, tem um fluxo aqui. Aqui dentro tem o permeâmetro, né? Ou seja, o solo está aqui e a água vai ter que passar por esse comprimento que a gente chama de L. E aí ele chega aqui e, logicamente, continua o fluxo. Né? Esse aqui a gente mede também a vazão, né? A quantidade de água que está entrando aqui e saindo. Então a gente tem esse volume no tempo e aí é possível determinar. A gente tem a vazão, tem a área, tem esse gradiente, tem o L e aí falta o K. Então a gente determina o K, condutividade hidráulica, em laboratório, com um ensaio a carga constante, que é semelhante a esse permeâmetro. Então a ideia é basicamente essa do ensaio de condutividade hidráulica a carga constante. Então, basicamente, isso aqui, tá, pessoal? E aí a gente tem a questão do gradiente hidráulico, né? Por quê? Na equação de Darcy, a gente tem que a vazão é igual a K vezes o gradiente aquecido vezes a área. O gradiente seria a carga hidráulica sobre o comprimento onde a água está passando pelo solo. Né? Outra questão que a gente pode resumir essa equação é que a velocidade é igual à condutividade hidráulica vezes o gradiente. Ou seja, a vazão ela pode ser calculada também, se a gente substituir aqui, velocidade vezes área. Então seria basicamente essa questão. E a gente vai ver aqui um exemplo do ensaio de condutividade hidráulica a carga constante, que seria um permeâmetro semelhante a esse aqui. Nós até comentamos, né, anteriormente. Você tem um desnível de carga hidráulica, a água tende a movimentar passando pelo solo e aí se mede a vazão que passou, o volume de água no tempo que percolou por aqui. Pegando a equação de Darcy, isolando a condutividade hidráulica, fica assim: vazão é igual dividido sobre o gradiente hidráulico dividido pela área. A área desse permeâmetro. É assim que nós definimos em laboratório esses parâmetros. Né? É possível determinar também em campo, colocando uma bomba e determinando o NA em dois furos à frente. Ou seja, você tem um poço com uma bomba fazendo um bombeamento constante e você monitora dois poços com determinada distância. E aí, dependendo da diferença de carga, nós conseguimos também verificar qual a permeabilidade desse solo, como que esse solo, como que a água está percolando por ele. Não é tão preciso, mas é em campo, né? Então tem a gente consegue obter esses insights também
Existem também ensaios de infiltração, a velocidade que a água infiltra em um determinado furo, né? Conhecido aí também como ensaios de Guelph. Bom, então estão aqui as normas, a NBR 13292, coeficiente de permeabilidade, mais usado para solos granulares, a carga constante, e a NBR 14545, também para coeficiente de permeabilidade, só que para solos argilosos. Esse aqui é a carga variável. Solos argilosos, normalmente, eles têm aí uma vazão muito menor, e aí foi necessário criar um ensaio que o NA ele variava, e aí pode-se determinar um pouco mais rápido a condutividade hidráulica dele. E também campo por ensaios de infiltração, como a gente havia falado. Questão de valores, né, de referência. Argilas. A condutividade hidráulica é dessa ordem aqui, 10 a menos 9 metros por segundo. São valores bem baixos, né? E normalmente tem uma variabilidade grande, essa variabilidade é da ordem de 1000. Siltes, de 10 a menos 6 a 10 menos 9. Areias argilosas, 10 a menos 7. Areias finas, 10 a menos 5. Areias médias, 10 a menos 4 metros por segundo. E areias grossas, 10 a menos 3 metros por segundo. Então são valores bem pequenos, né, mas tem uma variabilidade grande. Reparem que quando muda aqui a granulometria, muda mais ou menos da faixa de 10 vezes o parâmetro. E aí a questão que essa condutividade hidráulica ela tem diferenças, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Dependendo do solo, ele pode ter aí uma permeabilidade na direção horizontal 5, 10 até 15 vezes maiores do que na vertical. Normalmente são solos que foram sedimentados, e aí são solos que inicialmente eram muito fofos, né? Mas aí com o tempo eles foram adensando, e aí esse adensamento acaba gerando uma permeabilidade alta nessa direção e mais baixa nessa direção, né? Normalmente é isso, a permeabilidade na horizontal tende a ser bem mais elevada, né? Esse estudo realizado aqui em 2018 por Araújo mostrou que dependendo da compactação, da umidade de compactação, tem-se uma anisotropia maior, que é essa diferença da condutividade hidráulica da horizontal com a vertical. Quando se compacta o solo com teores de umidade mais altos, ou seja, você tem a curva de compactação, quando está no ramo úmido, esse material compactado no ramo úmido, ele tende a ter uma condutividade hidráulica, uma anisotropia mais alta. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai fazer novos vídeos, né? A gente vai falar aí sobre força de percolação, instrumentos necessários para se avaliar. Tem uma questão grave aí, que é o piping, que precisa ser evitado nas estruturas. Então daqui a pouco a gente volta aí com mais informações. Até mais, pessoal. Tamo junto. Valeu!